Então, pessoal, continuando aqui nossos estudos, né, sobre ética, mas especificamente o cenário ali da antiguidade e o período helenístico da filosofia, né, que vai ali da finalzinho do governo de Alexandre o Grande, né, com sua morte, até mais ou menos o século I depois de Cristo, né, com Sêneca, Epiteto, né. Bom, vou falar agora sobre epicurismo, né, que é uma das correntes que vão surgir aí nesse período, dentro do contexto mais especificamente aqui, na Grécia Antiga, né. Então, por que esse nome epicurismo, né, dessa corrente ética? Esse nome epicurismo vem do seu idealizador, né, que é o Epicuro, né. Então, Epicuro nasce ali no ano de 341 a.C., na ilha de Samos, né. Posteriormente ele vai para Atenas e no ano 306 a.C. ele vai fundar a sua escola ali em Atenas, né. Então Atenas era conhecida na antiguidade por ser um centro cultural. Você tinha ali várias escolas, né, de formação, onde se tratava principalmente de filosofia, né. Então essa formação não era tipo essas formações que a gente tem hoje, uma formação profissionalizante, mas essa formação voltada para o espírito, né, para a capacitação, para a formação de uma espécie de homem superior, né, superior no sentido da busca de virtudes, né, dessa busca pela vida boa, essa busca de adquirir ali recursos, né, intelectuais e morais para poder atravessar a existência. Então você tinha ali uma série de escolas que trabalhavam com isso, né. O Epicuro funda a sua escola, né, ali numa propriedade bem ampla, que ficou conhecida pelo seu jardim, né. Conta-se que a escola de Epicuro tinha um jardim muito bonito e, inclusive, quando se refere a essa escola, né, e às práticas que eram realizadas, as práticas filosóficas que eram realizadas nesse contexto, então é muito comum a gente encontrar essa expressão também, os jardins de Epicuro, né. Bom, onde é que reside a filosofia do Epicuro, né? Então, o Epicuro não deixa muitas coisas escritas, né? Grandes obras, vários livros diferentes, né? Inclusive a sua obra de ética, ela vai estar ali circunscrita em um texto relativamente pequeno, que você encontra aí na internet, né? Ele tem mais ou menos umas 4 páginas em PDF, e ali está o resumo, em alguma medida, da doutrina ética do Epicuro, né? Então, o que se tem escrito é isso aí, fora as outras questões que eram, né, discutidas ali do ponto de vista de uma prática, né? Então esse texto é conhecido como Carta a Meneceu, né, que é um texto pequeno, e também conhecido como Carta sobre a Felicidade, onde o Epicuro vai discutir isso que seria um dos principais objetivos da ética antiga, que é a questão da eudaimonia, ou a busca da felicidade, ou a busca de uma vida boa, né? Então nessa carta aí o Epicuro vai estar resumindo, né, trazendo ali os princípios através dos quais o indivíduo ele pode desenvolver uma vida boa, né? Então a doutrina do Epicuro, né, ela é teleológica, né, ou seja, ela estabelece um fim, uma finalidade para a vida. E aqui a gente tem uma questão muito curiosa, né, porque o Epicuro define como finalidade da vida o prazer. Então, segundo o Epicuro, o prazer é a finalidade última da vida. Então, tudo aquilo que a gente faz, né, todos as nossas energias, todas as nossas ações, em alguma medida elas vão estar direcionadas aí para a busca do prazer.
E aí, né, para os incautos, né, para aqueles que olham as coisas de forma superficial, então pensa que o Epicuro vai estar defendendo aí uma, né, a busca da bagaceira, né? É a busca do prazer desmedido. Olha, essa ética aí parece mais interessante, porque se a gente considera a ética, né, platônica, que exige todo aquele processo ali de periagogé, né, da transição das sombras à luz até conhecer a ideia de bem, as virtudes, né, aristotélicas, que o indivíduo, para atingir aquele padrão ético ali, ele vai demorar ali muitos anos, muito esforço, né, intelectual e moral até realizar aquele modelo ali de virtude, né? Os cínicos que defendem uma vida ali no horizonte, né, de poucas posses, né, de ausência ali de necessidades muito grandes. Então parece que o Epicuro é um pouco de um horizonte ali que oferece um pouco de bálsamo, né, uma coisa mais leve. Só que a coisa aí não é tão desse jeito, né? Então quando ele fala de prazer, ele não está falando do prazer do vulgo, né? Desse prazer do homem comum, ele está falando do prazer do sábio, né? Inclusive não é tão fácil assim conquistar esse tipo de prazer, né? Então, de acordo com Epicuro, né, faz parte do horizonte do sábio buscar o prazer. Contanto, esse prazer não é o prazer imoderado, né? Ele não vai incentivar ali o desregramento, mas esse prazer é um prazer equilibrado, né? Então, o objetivo último aí seria buscar essa saúde do espírito, né? Então, vamos pensar aqui na ideia de prazer. Então, mais vale, por exemplo, você comer pouco, mas comer uma comida saborosa, do que comer muito e, de repente, encher o estômago, né? Encher o estômago, se sentir mal, né? Praticar os excessos. O Epicuro, inclusive, quando ele vai dizer que fala sobre essa questão do prazer, ele vai dizer que em alguma medida também nós buscamos alguns bens, né? Porém, existem bens que nos fazem mal e existem coisas que parecem mais, mas em alguma medida elas nos fazem bem, né? Então, se você pensar, por exemplo, esse contexto da alimentação, imagine alguém que se compraz, né? Alguém que busca o prazer na comida. Se alguém come de forma desregrada, se ele realiza esse bem, se ele realiza o prazer, esse prazer, o que esse indivíduo vai ter como consequência, né? Ele vai ter como consequência a deterioração do corpo, né? Então ele vai, sei lá, envelhecer mais rápido, né? Ele vai desenvolver ali certas enfermidades justamente por conta dessa falta de cuidado com a alimentação, né? Ou seja, por um lado ele realiza o prazer, mas por outro lado ele deteriora o corpo, né? Da mesma forma, de acordo com Epicuro, alguns tipos de dor, elas são inclusive bem-vindas, né? Então vamos pensar, por exemplo, a questão do exercício físico, né? Então praticar exercício físico talvez seja desconfortável, então uma espécie de dor, né? É uma espécie de desprazer, mas a longo prazo essa dor ela é benéfica, né? Porque ela vai ter como consequência aí a questão da saúde, né? Então, alguns prazeres devem ser evitados e algumas dores elas devem ser buscadas. Então, imagine, por exemplo, o processo de estudar, o processo de aquisição de conhecimento, que exige paciência, exige tenacidade, né? Existe esforço. Você vai demorar um certo tempo ali até você dominar um determinado assunto ou conhecer a realidade a partir de uma certa maneira específica, né? Então todo esse processo de aquisição de conhecimento aí atravessa um certo tipo de dor, né? Então essas dores, de acordo para o Epicuro,
elas são desejáveis. Por quê? Porque elas vão ter consequência um prazer maior, né? Ou seja, há uma espécie de relação de troca aí, né? Então, um grande prazer, um prazer que provoca uma dor maior que ele, deve ser evitável, né? Deve ser evitado. E uma dor que provoca um prazer maior, um bem maior, inclusive ela deveria ser buscada, né? E a consequência para isso aí vai ser a felicidade, né? Uma outra questão que o Epicuro trata, né, que também é uma das fontes de angústia em relação à existência, né, uma das fontes de nossas preocupações, que é a questão da morte, né? Os cínicos também trabalham isso, né? Os cínicos, né, os estoicistas, essa ideia de que você deve ser indiferente à morte. E no caso do Epicuro, ele traz uma solução muito simples para poder interpretar o problema, né? Então ele afirma ali na carta a Meneceu que a gente não deve se preocupar com a morte. Por quê? Porque no momento que a morte existir, nós não vamos existir mais, né? E no momento que nós existimos, a morte ainda não existe. E o fundamento para essa questão tá relacionado com uma certa visão materialista do mundo, né? Então, o Epicuro ele é influenciado pelo Demócrito, né? Que é o primeiro grande pensador, o Demócrito, né? Junto com o Leucipo ali, mais especificamente o Demócrito, né? Com sua doutrina do átomo. Então, eles são materialistas, ou seja, eles identificam a realidade somente como matéria. E o Epicuro também vai ser influenciado nessa perspectiva, né? Então só existe matéria, só existe sensações, né? Então a felicidade, segundo o Epicuro, seria um conjunto de sensações aí qualificadas, né? E a questão da morte vai estar relacionada com isso também. Então no momento que a morte chegar, você não tem como sentir a morte, você não tem como experimentar a morte, né? Experimentar a sensação da morte, né? Então, por conta disso, de acordo com Epicuro, o homem sábio, em alguma medida, não vai se ocupar com essa questão, né? Então, resumindo aí o processo, né? A vida feliz está relacionada com um conjunto de prazeres, mas assim, não é qualquer tipo de prazer. É o prazer do homem sábio, né? Então aí entra também o critério ético, porque quando a gente fala de ética tem esse critério da racionalidade, né? Esse critério de saber separar, saber discernir, saber realizar escolhas, né? Aquelas escolhas que seriam melhores e que contribuem em alguma medida, né, para um melhor resultado da vida, para uma melhor experiência da vida, né, para aquilo que dentro dessas doutrinas éticas seria a eudaimonia, a vida boa ou a felicidade. Inclusive, o Epicuro vai falar que isso não se restringe somente aos jovens, né? Então, ou seja, você aprender a escolher desde cedo. Claro que isso seria ideal, né? Mas em algum momento da carta ali, ele tem uma frase, que inclusive é uma frase bem famosa, que ele fala que nunca é tarde para se dedicar à filosofia, né? E filosofia aí não é nesse contexto nosso contemporâneo, né? O estudo dos textos filosóficos, né? Mas a filosofia é uma certa prática da sabedoria, né? O conhecimento sobre certas coisas que permitem você escolher melhor e, em alguma medida, gerenciar melhor a vida. Tá certo? Espero ter contribuído, né? E é isso aí que a gente tem a falar hoje sobre Epicuro. Forte abraço aí e até a próxima.